Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. Aqui é o professor Bruno da RBK de edição de projetos, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos continuar o nosso quarto capítulo, que é o capítulo Sistema de Coordenadas, ou o CS. O CS é uma sigla em inglês que significa User Coordinate System, ou Sistema de Coordenadas. O meu sistema de coordenada refere-se ao plano que eu estou trabalhando. Então, por exemplo, neste caso aqui, neste exemplo, eu tenho uma casinha, e reparem que embaixo da casa eu tenho uma quadrícula, uma malha, com vários quadradinhos. Essa malha a gente chama de Grid Display. Para eu acionar ou desacionar ela, eu vou apertar F7 do meu teclado, a tecla F7. Ou eu posso vir aqui embaixo onde está meu mouse e clicar, tá? Então, o CS vai trabalhar o que? Ele vai definir qual plano eu estou trabalhando. Neste exemplo, o meu plano ele está paralelo à base da casa, ao chão da casa. Mas eu posso mudar esse plano, por exemplo, paralelo ao plano do meu telhado. Eu posso deixar ele inclinado. Então nós vamos trabalhar com as formas de UCS, tá ok? O campo de UCS ele está aqui no AutoCAD 3D. Lembrando que você tem que estar na Workspace 3D Modeling, certo? Aqui. E ele está na aba View. E na aba View eu vou ter um campo chamado campo de Coordinates, certo? O campo Coordinates ele que vai definir o tipo de UCS que eu tenho. Então, por exemplo, se eu quiser trabalhar com duas dimensões, né? Nós já aprendemos na aula, no capítulo 1, que é navegando no AutoCAD. Para eu trabalhar em duas dimensões, eu tenho que fazer como? Eu tenho que vir aqui e clicar na opção Top. Ou aqui no meu cubo, certo? Aqui eu estou na visão 2D. Voltando na visão 3D, vou clicar no cubo, tá ok? E aqui eu posso mudar a forma de vista, a posição isométrica. Então, estou trabalhando aqui, vendo a minha casa em 3D. O sistema UCS ele vai mudar principalmente na questão da origem, do eixo. Repara que a minha origem do meu desenho está aqui, ó, no CS ícone. Essa origem aqui, onde estão os três eixos coloridos, a gente chama de o ícone de UCS, tá ok? Se você quiser esconder ele, você vai vir aqui, ó, nessa opção aqui em cima, Show UCS Icon at Origin. Se você clicar Hide, ele vai esconder, certo? O Show mostra, o Hide esconde, tá ok? Se eu colocar na opção mostrar o CS na origem, ou seja, ele vai marcar o ícone bem na coordenada 000, que é a coordenada de origem, tá ok? Se eu der o comando ID, que é identificação de pontos, e der um Enter, e clicar bem aqui na quina da minha casa, olha quanto que vai dar a coordenada 000, tá ok? Então, para você mudar o tipo de UCS, tem algumas formas, tá? A primeira coisa que a gente tem que aprender é o que? O AutoCAD trabalha com a UCS universal, que se chama UCS Word, tá ok? A UCS Word, ela tá aqui, ó. É esse ícone do planeta Terra, o terceiro, tá ok? Então, vamos supor que você esteja trabalhando, você tem uma UCS diferente, você sem querer deixou torta, que nem aqui no caso. Ó, tá vendo? Eu modifiquei a minha UCS. Vamos supor que eu queira voltar na original. Para eu voltar na original, eu vou clicar aqui, ó, o CS Word, tá ok? Também como eu posso fazer? Eu posso digitar o CS e dar um Enter, certo? E aqui embaixo ele me dá algumas opções. Essas opções são as mesmas dos botões aqui, tá ok? Para eu configurar na original, eu vou apertar W, que é o Word, tá ok? W, Word. Olha só, ele volta na coordenada original. Então, se caso você se confunda trabalhando com o CS, sempre coloque na UCS Word. Ou você clica no botão aqui, ou você digita o CS, W, Enter. Ok? Então vamos começar pelos comandos mais simples de UCS. O comando CS ele permite eu mudar o meu eixo, o meu plano. Tá? Então, por exemplo, se eu clicar aqui, ó, na opção UCS, nessa setinha, eu posso girar a minha origem, o meu eixo, a partir de um eixo só. Então, por exemplo, eixo X. Se eu clicar no eixo X, ó, eu consigo girar o meu plano em função do eixo X, tá ok? Aí é só escolher o ângulo, digitar o ângulo, por exemplo, 45 graus. Olha só, quando eu mudo ao CS, repara que o meu plano, o meu grid, ele também muda, entendeu? Então quer dizer o quê? Se eu desenhar uma linha reta, a linha vai ficar paralela ao meu plano que eu escolhi, tá ok? Ou seja, ela vai ficar perpendicular ao que eu escolhi, tá? Para voltar, clica aqui no Word, ó, voltou, tá? Então essa opção aqui, ó, eu posso girar um plano em função de um eixo. Então, por exemplo, eu posso girar o plano X e Y a partir do eixo Z. Olha só, tá? Consigo mudar.
Se eu deixar o F8 ligado, ele vai mudar de 90 em 90 graus. Se eu deixar ele solto, só mudar o ângulo, tá ok? Então esse segundo botão eu posso girar um plano a partir de um eixo escolhido. E essa opção aqui, ó, eu posso colocar a minha OCS na posição de vista. Então, por exemplo, se eu clicar nessa opção aqui, ó, View, eu vou fazer o quê? Eu vou tá vendo em 3D, só que o minha OCS vai ficar na visão 2D. Olha só. Olha como vai ficar o ícone ali da OCS. Tá vendo? Ó? Embora eu esteja na posição 3D, o que ele fez? Ele colocou a OCS na posição 2D. Então, se eu desenho uma linha, eu só consigo desenhar ela no eixo X e Y. Eu não consigo desenhar no eixo Z. Porque o eixo Z está perpendicular à minha vista, entendeu? Eu não enxergo. Se eu clicar nessa opção aqui, Object, essa é muito utilizada. Onde eu passar o meu cursor, o AutoCAD vai tentar decifrar a melhor posição para ele. Então, por exemplo, se eu quiser desenhar um plano baseado no meu telhado, eu vou colocar meu mouse próximo aqui e clicar. Olha só. Quando eu cliquei, o meu eixo, o meu plano, ele ficou perpendicular, ele ficou paralelo ao meu telhado. Se eu colocar a vista de frente, olha só. Olha como está o ícone. Se eu desenhar uma linha, vou colocar na visão de frente. Olha o que acontece. A casa fica inclinada. Por quê? Porque agora estou adotando que o meu telhado vai ficar na posição reta. Se eu desenhar uma linha, olha só. Ó. Desenhei uma linha aqui, ó. Na verdade, olha só. A linha horizontal, ela segue a orientação do telhado, ou seja, eu estou coplanado ao meu telhado, tá ok? Para voltar, clica aqui no Word, certo? Essa é a opção do Object, certo? Onde eu colocar o meu mouse, ele vai indicar a coordenada, tá ok? Também posso alinhar meu objeto, o meu CS, pela face. Eu tenho essa opção face. Então, ó, eu posso selecionar a face de um sólido, de uma surface ou de um mesh, tá ok? Então, olha só, é só clicar na opção e eu clicar numa face. Aí ele vai perguntar, você quer aceitar ou você quer ir para a próxima? Ele vai intercalando as faces. Se eu colocar Next, ó, não aparece, mas ele está pegando aqui atrás. Tá vendo? Ou ele vai pegar no telhado ou do lado, tá? Se eu quiser inverter o eixo para cima ou para baixo, eu ponho na opção X-Flip. Olha só, ele inverte o eixo, tá? Então vamos supor que eu queira deixar do telhado mesmo. Eu ponho aceitar. Então olha só como vai ficar o meu ícone CS, da mesma forma que eu cliquei com o objeto, tá? O CS ícone, ele é muito útil, porque para você desenhar superfícies inclinadas. Então, por exemplo, se eu quisesse desenhar, por exemplo, uma chaminé nessa casa, certo? Como eu faria? Se eu ficar com o CS Word normal, vamos supor, eu vou desenhar um cilindro aqui, simples, tá? Ó. Vou exagerar mesmo, tá ok? Desenhei um cilindro. Para eu pegar esse cilindro e alinhar com o telhado, eu teria que dar o comando Align, ou seja, ficaria um pouco mais trabalhoso, tá? Então, o que é mais fácil fazer? Eu definia o CS no telhado, de tal forma que quando eu desenhe, o meu cilindro já fique inclinado, tá? Então eu vou digitar aqui, vou vir na aba View, escolho a opção objeto, certo? Opa, objeto. E vou clicar aqui, ó, de tal forma que fique do jeito que eu quero. Aqui assim. Pronto, ficou inclinado. Aí eu venho aqui na opção cilindro. E olha só. Quando eu clico na opção cilindro, onde eu coloco o mouse, ele já entende que fácil eu quero desenhar. Então eu clico aqui, defino o raio e pronto. Eu exagerei aqui, tá? Só para vocês verem. Então quer dizer o que? Já desenhei o cilindro já inclinado, ou seja, coplanado ao telhado. Outra opção que eu tenho também de UCS, qual que é? É a opção de 3 pontos. Então, vamos supor, se eu clicar nessa opção aqui, ó, 3 pontos, eu vou definir o meu CS a partir de clicando em 3 vértices do meu desenho. Então, vamos supor que eu queira, eu vou colocar na opção Word e eu vou vir aqui, ó, 3 pontos. E vamos supor que eu queira definir de novo aqui, inclinado no telhado. Como eu faço? Eu clico aqui. Quando eu clico, vai ser minha origem, certo?
Aí, ó, ele vai deixar girando o Y e o X. Aí eu vou clicar aqui para definir o X, certo? E depois, ó, eu só vou clicar em qualquer ponto para definir o Y, em que posição ele vai ficar. Então eu vou clicar aqui, por exemplo. Dou um Enter. Pronto. Olha como ficou o meu CS. Se eu desenhar o cilindro, ele vai desenhar, acho que deitado. Olha só. Tá vendo? Não é o que eu quero. Então eu tenho que fazer de novo. Eu venho aqui, aba View, 3 pontos. Clico aqui. Clico aqui. E aqui. Dou um Enter. Pronto. Ao CS 3 pontos, para ela funcionar direitinho, você tem que fazer o quê? Você tem que verificar, quando você terminar de fazer o CS 3 pontos, você tem que deixar habilitado o grid, e você tem que ver se a quadrícula, né, o grid, ele fica paralelo à inclinação que você desenhou. Então no meu caso eu queria que ficasse paralelo ao telhado, então tá certo, ó, porque o grid ficou paralelo ao telhado, tá? Eu tenho aqui também, ó, essa opção de o CS Previous. O que é o CS Previous? Ele vai voltando aos CS que eu fiz anteriormente, tá? Outra opção que eu tenho também é salvar uma CS que eu alterei. Então, por exemplo, eu tenho aqui meu telhado, vou clicar aqui nos 3 pontos de novo, vou clicar aqui, aqui e dar um Enter. Pronto. Vamos supor que eu queira salvar o CS que é coplanar ao telhado. O que eu vou fazer? Eu vou clicar nessa opção aqui, ó, Coordinates. Vou clicar nessa setinha, tá vendo? Aí aqui, ó, vai aparecer named o CS. Quando aparece um named sem nome, é o CS que eu tô atual, modificado. Se eu quiser salvar ela, eu clico no botão direito, coloco rename e ponho um nome, por exemplo, telhado. Telhado. Dou um Enter. Ok. Pronto, aqui mudou. Então essa CS está salva. Se eu salvar o desenho e abrir de novo, ela vai estar salva, ela não vai alterar. Então vamos supor que eu for para a visão 2D. Para ir para a visão 2D, eu digito plan, tá? Plan. Voltei. Então vamos supor que eu queira voltar na visão 3D. Tô aqui, vou colocar na visão 3D. Vou vir aqui no cubo. E aí eu quero mudar para a visão do telhado. Se eu desenhar uma linha desse jeito, ó. Quando eu desenho ela reta, com F8, olha só, ela fica alinhada com a base da casa, tá vendo? Agora, se eu clicar nessa opção aqui, vir em telhado, olha só, ele já muda automaticamente, certo? Outra opção também de você acionar o CS é pelo teclado mesmo, você digita o CS, Enter. E aqui você tem algumas opções, por exemplo, Object, se você digita OB, Face, são as mesmas opções do botão, tá? Então, por exemplo, se eu quiser alinhar com objeto, eu digito OB, seleciono aqui, ó, ele já mostra pra mim, tá vendo? O importante é o que? Quando eu seleciono a opção objeto, eu tenho que clicar próximo da área que eu quero que seja a minha origem, tá? Então, se eu clicar aqui, ó, por exemplo, ó, aqui vai ser minha origem, certo? E é interessante o que? Onde eu defino o ícone vai ser a origem, ou seja, a posição 000. Se eu digitar ID e clicar aqui onde está o ícone, o AutoCAD entende que nessa CS, esse ponto aqui que eu defini o CS, vai ser a opção 000, tá? E eu também posso fazer o que? Eu posso selecionar o ícone e mudar em algum lugar, tá vendo? Ó, eu selecionei aqui o ícone da CS e posso encaixar em outro lugar, tá? E aqui, ó, se eu selecionar o ícone do CS, vai aparecer um círculozinho, tá vendo? Eu também posso alinhar ele por aqui, ó, tá? É outra forma também de você mexer com o CS, sem digitar o comando. Você seleciona o ícone e move por aqui, ó. Clica na base. Por exemplo, vou colocar aqui, ó. Vamos supor no centro aqui no meio no centro do cilindro. Aqui, ó. Aí vamos supor que eu queira que meu eixo Z fique perpendicular aqui, ó. Tá vendo? Eu posso mudar por aqui. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do comando CS. Se tiverem alguma dúvida, digite aí no comentário, tá ok? Um abraço a todos e até mais.